Esse é Tela Pia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. E eu sou rica! Rica! E eu sou Joana Pelerano, e enfermeira, eu prefiro melão. Esse episódio vai passar no horário nobre, porque vamos falar de novela. Esse é nosso final de temporada, então não podia ser sobre um assunto qualquer, né? O episódio nasceu num evento que discutia comida e novela, quando alguém descobriu sobre o Tela Pia e perguntou se a gente também falava de novela. E a gente até falou um pouquinho com a Aline do É Verdades no episódio 9 da terceira temporada, mas com certeza não foi o suficiente. Então, como essa não é uma das presenças mais fortes por aqui, eu fui logo convidando a dona do evento sobre comida e novela para essa conversa. E é por isso que hoje a gente tem aqui Cíntia Marcucci, do @Comida Novela no Instagram, para falar desse formato que é mais brasileiro que samba e caipirinha, ou pelo menos tá ali pertinho. Aê, Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, para a gente dar mais espaço para esse patrimônio que ainda não foi tombado de identidade brasileira, que são as telenovelas. Não é brinquedo não, hein, Mel? É isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia falar do meu assunto favorito com vocês. Como grande especialista desse gênero da ficção audiovisual, Cíntia, conta pra gente quem são, de onde surgem, como se reproduzem as novelas. Quero dizer, qual é a origem das telenovelas brasileiras? Olha, assim, você quer que eu vá na origem zigoto ou na origem bebês, crianças? Porque... Enfim, vou tentar resumir, vai. A gente tem histórias contadas de forma seriada há milhares de anos, né? Dá para falar que a Sherazade, quando ela fez As Mil e Uma Noites, ela era uma contadora de uma história, de uma ficção seriada. Ela fazia toda noite, que é o que a gente faz com a novela, né? Ela contava um capítulo para proteger a própria vida. Aí disso a gente chegou, dar um salto bem grandão, a gente chega lá por 1800, quando nos jornais franceses eles começam a publicar uma tirinha embaixo do jornal, que é o folhetim, né? Que eles também é uma historinha que continua no dia seguinte, com algum suspense e um ganchozinho. Desse formato surgem as radionovelas, e aí a gente tem... No Brasil, é muito curioso, porque todo mundo fala, novela mexicana, mas a matriz brasileira de telenovela é cubana. Olha. Então, era de Cuba que vieram as histórias parecidas com as que a gente começou a contar aqui na TV. Até tinha uma cubana que fugiu da Revolução Cubana, ela saiu de Cuba e veio para cá, e ela que cuidava das primeiras novelas na Globo, que é a Glória Magadã. E aí a gente torna elas bem brasileiras quando alguém olha e fala, tô cansada de contar a história de Sheik, das Mil e Uma Noites, que era isso que ela fazia mesmo, agora é Magadã, e começa a contar histórias que tinham a ver com a gente, com a nossa realidade. Então a primeira novela que conta uma história mais brasileira do cotidiano é Beto Rockefeller, que é na TV Tupi, acho que no final dos anos 60. E aí a gente começa a contar as histórias do nosso jeito... E começam a ter as novelas como a gente conhece hoje, e elas se tornam um sucesso estrondoso. Faz 50 anos, pelo menos, que elas ocupam faixas e mais faixas de horário. Eu não acho que vai acabar, mas tá mudando, né? Já me adiantando no assunto. Pois é, a novela nunca perdeu a importância, né? Não de verdade, mas tem um tempinho que ela não estava tão no centro da cultura pop quanto nessa leva mais atual, né? Com Beleza Fatal, com remake de Vale Tudo. E aí... Ao que você atribui esse novo fôlego que as novelas estão ganhando aí? Então, eu acho que quando a gente fala que elas perderam o fôlego, a gente está olhando por um viés de bolha. Porque o que acontece? A gente está olhando pelo esse viés da gente, e aqui vai, sei lá, Sudeste, grande cidade, que tem acesso a 200 serviços de streaming, a internet de alta velocidade e tudo. Quando a gente olha para o Brasil como um todo, as novelas ainda são muito relevantes. Porque qualquer capítulo de novela, ele atinge mais pessoas do que... Eu não tenho esse dado aqui, mas eu sei que capítulos de novelas que nem foram tão bem assim superam a audiência de Game of Thrones no mundo. Então, Uau. só porque nós somos, sei lá, 200 milhões de habitantes. Então, Aham. qualquer coisa aqui, qualquer um ponto no Ibope
é muita gente. O que acontece? Como a mídia ela é pautada por assuntos da elite cultural e a novela nunca foi um assunto de elite cultural, muito pelo contrário. É normal que você desdenhe da novela. E você fala, acabou. A novela acabou, sei lá, eu ouço falar de que a novela acabou há milhares de anos. Mas é inegável que a gente ganhou um fôlego mesmo. Eu acho que por conta de você conseguir testar novos formatos, então Beleza Fatal é um exemplo, né? Testar um pouquinho, um formato um pouco diferente, não é mais uma obra aberta, é uma coisa que já vai gravada inteira, tal. E aí isso atrai outro público, um público mais jovem. E Beleza Fatal tem uma grande vantagem que ela não teve as restrições que a TV aberta impõe, porque isso não vai agradar, a gente precisa dar uma ajeitada aqui e tal. E eu acho que a Globo aprendeu a olhar um pouco o transmídia, né? Usar rede social, criar outras coisas. Então, eu não sei quanto Vale Tudo está dando de Ibope efetivamente. Quer dizer, até sei alguns números mais ou menos, mas acho isso irrelevante hoje em dia. Acho irrelevante a gente falar de Ibope. Ibope não é mais o que mede o sucesso. Mas ela tem cortes e infinitos cortes em todas as redes sociais, de todos os públicos de idade e classe social. Não se fala em outra coisa e ela é campeã de patrocínio, né? Não tem novela na história que vendeu mais que Vale Tudo o remake. Então, acho que eles aprenderam a conversar um pouco de outras maneiras. Então, essa coisa dos cortes que, assim, os noveleiros raiz ficam um pouco irritados. É fato. Então, vou irritar os noveleiros raiz, porque faz muito tempo que eu não assisto novela. E eu estou acompanhando Vale Tudo pelos clipes do Reels do Instagram. Olha só. Então, mas é isso. Pode irritar os noveleiros mais raiz, porque a gente quer uma trama... E eu me considero mais raiz, porque eu quero aquela trama mais desenvolvida, mais toda amarradinha, não sei como. E isso não funciona se você for fazer corte pro Reels. Você precisa ter um começo, meio e fim muito rapidinho. Mas daí eu acho que vem esse novo fôlego que a gente está tendo. O próprio Rafael Montes, que é o autor de Beleza Fatal, eu vi ele falar sobre novela recentemente, e ele falou um pouco disso, dessa coisa de você poder trabalhar com histórias contadas de um outro jeito para públicos que querem assistir de outro jeito. Cíntia, como pessoa que tem aí hiperfoco em novelas, como diz aí a galerinha Gen Z, né? Que, aliás, precisa ser devidamente educada para poder saber o que é novela boa de verdade, ou então, simplesmente para a gente matar aí a curiosidade da galera. Quais são as suas top 3 novelas do coração? Top 3 é muito difícil. Mas vamos lá. Vale Tudo, a versão original. E ela tem que ser vista com contexto. Então, antes de ir lá ver para ficar comparando com a que está passando agora, entenda um pouquinho o contexto que a gente estava, de recém-saídos da ditadura. A censura só acaba oficialmente quando a Vale Tudo está no ar e a Constituição é promulgada. E para entender um pouco a questão econômica, e eu acho que ela tirando tudo isso, tirando todo o contexto histórico, ela tem uma trama e tudo muito bem amarrado. Então, Vale Tudo, eu acho que não tem como dizer que tem outra novela que é a melhor novela que essa. Essa é a melhor mesmo. Talvez não seja exatamente a minha favorita, mas é a melhor. Então, acho que isso é importante. Entendi. Aí, vamos jogar um pouco para frente. Avenida Brasil, porque ela subverte algumas coisas da telenovela, que é colocar, por exemplo, o núcleo... eu vou chamar assim, mas não é isso, tá? O núcleo pobre. Ele é o foco. E o núcleo rico que é engraçadão, que é um pouco subverter a ordem que sempre foi nas novelas passadas. Um alívio cômico. Exato. Então, o núcleo rico é o alívio cômico. O Leblon e Ipanema, a Zona Sul é o alívio cômico. E não o bairro lá de trás, né? Dos bairros mais pobres. E aí, a terceira é muito difícil para mim, mas eu vou ficar com Brega Chique. Porque Cassiano Gabus Mendes, ele é pouco lembrado e ele é um gênio. Os diálogos são incríveis, é uma novela leve, ela é divertida, ela tem a Marília Pêra e a Glória Menezes, assim, fazendo papéis engraçados. Então, ela é demais, assim, eu amo novela das 7, é minha faixa horária favorita. Mas eu posso fazer um empate no terceiro lugar? Ok, a gente é democrática. Pode, porque você colocou Vale Tudo como uma novela muito especial, mas disse que não necessariamente era a sua favorita. Então tá valendo. Pois é. Então, a que entra aqui muito é Tieta. Ai, sim. Tieta é a novela, ela é subversiva, ela é totalmente feminista. O papel da Tieta é um dos papéis mais legais femininos que eu acho que tem.
E, de novo, olhar esse contexto da época que ela... Aliás, isso sempre. Contexto é importante para assistir novela, porque todas essas novelas que eu tô falando, elas são novelas contemporâneas da época em que elas foram ao ar. Porque a gente tem as novelas de época, que a gente chama, né? Que é, sei lá, Terra Nostra, Escravizaura, que retratam épocas diferentes da que elas foram exibidas. Mas as contemporâneas de quando elas foram, né? Da época que elas foram ao ar, precisa sempre dar uma olhada no contexto para entender várias coisas, vários discursos. E Tieta, se ela fosse feita hoje, ela ia causar. Boas escolhas. Eu não faria escolhas... Você fez escolhas tão adultas. As minhas escolhas de novela são tudo de novela de criança. Eu ia falar... Eu quero saber. Eu também quero saber, Joana. Tá, não. Minhas duas novelas preferidas da vida são Que Rei Sou Eu. Eu amo Que Rei Sou Eu. Por que eu não falei Que Rei Sou Eu? Não dá, entendeu? 3 não dá, gente. E Vamp. Ah, eu ia falar Vamp. Vamp é a minha favorita da vida. Mas eu também lembrei, sabe de mais qual? Aquela que passava 5, Armação Ilimitada. É que não é uma novela, menina. É uma série? É uma série. Olha só, eu fazendo erros. Erros de gênero. Então, vamos lá, vamos explicar então qual que é a diferença, já que a galera às vezes pode confundir. O que caracteriza... Por que Beleza Fatal não é uma série? Beleza Fatal, ela é complicada porque ela é de agora. Então, ela tem mais coisa acontecendo aí. Vamos falar lá do passado, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Aí depois eu volto para Beleza Fatal. Uhum. A novela, ela passa todos os dias, no mesmo horário, em geral de segunda a sábado. E ela dura meses, 6 meses, 8 meses. E ela é o que a gente chama de obra aberta. Então, o autor vai lá, começa a escrever e ele não tem ela inteira escrita, muito menos ela inteira gravada, quando ela vai ao ar. Então, o público interfere diretamente. Tipo, é aquela coisa de, vamos trocar o pneu com o carro andando? É mais ou menos isso. Porque aí, não gosta desse personagem, ou esse começa a fazer muito sucesso. Um exemplo, assim, bem clássico é a Dona Armênia, em Rainha da Sucata, que ela não era a personagem principal. Ela ganhou tanto destaque que ela volta depois numa outra novela. Ela e as filhinhas, né? Que eram os 3 filhos que ela tinha, que ela chamava de filhinhas. Araci Balabanian, icônica. Icônica. Então, você tem essa coisa, assim, você mexe na novela, enquanto a novela está acontecendo. E ela é melodrama, ela tem a coisa da trajetória da heroína, tem a história de amor. Então, todas essas coisas, elas precisam existir. Tem a superação e o romance. Isso existe em todas as novelas, mesmo se for de comédia, tudo. Isso é uma novela. E a série, não. A série, às vezes, ela pode ser tanto... Tudo bem, uma história que tem começo, meio e fim dentro de uma temporada, mas ela vem inteira gravada. Você pode, como fã, você interfere de uma temporada para outra, talvez, mas você não interfere ali no meio, tal, não sei o quê. Às vezes nem interfere muito. Ou a série também pode ser episódio único, né? Que é independente. Que isso não acontece na novela. Novela não é assim. Tanto a Malhação não era uma novela propriamente dita. Descobri agora, achar revelação pra Melissa, que Malhação não é uma novela. Ela era uma mistura de série com novela. Eles chamavam era de que sitcom? Eu não lembro como é que eles classificavam, enfim. Eu sempre lembro deles falando novelinha. Mas ela não era propriamente uma novela mesmo. Porque ela tinha, no começo, inclusive, ela era por semana, né? As tramas começavam e terminavam na mesma semana, depois começava outra trama. Isso mudou ao longo das, sei lá, 25 temporadas, nem sei quantas 85 temporadas. 143 eu sou da época que era numa academia, então vamos deixar isso pra lá, né? Não é? Mas essa é a diferença. Beleza Fatal é específica por quê? Porque ela tem a narrativa da telenovela, o romance, o vilão, da superação, todas essas coisas. Ela é uma novela, mas ela é fechada. Ela foi gravada do início ao fim, então você não tem essa interferência. Então ela é uma mistura mesmo. Mas isso faz parte daquela coisa dos testes, das novas possibilidades que tem a ver com você não acabar com o gênero, porque o mundo mudou. Né? Exato. Bem resumidamente. Sim. Você vai dando uma atualizada para que ele continue fazendo sentido e a gente não perca um formato que é tão importante para os brasileiros. Porque fazer novela é muito caro e envolve muita gente. Você pergunta no audiovisual onde é que as pessoas trabalham, onde que tem emprego. É novela, mesmo que seja no Rio de Janeiro, na Globo, em poucos lugares, assim, é o que mais emprega. E todo mundo acaba começando por lá. Então,
Não dá pra gente acabar com isso, assim. Fora que é muito nosso. Ninguém conta história desse jeito. Só a gente. Por que que a gente desdenha do jeito que a gente conta história? E quer contar a história de um outro jeito? Tudo bem contar de outros jeitos. Também. Então, assim, não precisa... Pode ter série, pode ter filme. Mas é meio assim, né? Também fala assim, mas as séries brasileiras não estão no nível das internacionais. Mas o cinema brasileiro tem poucos filmes muito bons. Isso é um clássico, né? E isso é um preconceito também, eu acho que... Porque as pessoas associam o conteúdo à novela. E novela tem uma fama ruim entre alguns grupos da sociedade, assim. Lembro que eu fiz uma pesquisa com jovens há alguns anos e eles diziam que a série do momento, na época, era aquela 3%. E eles diziam que colocavam, alguns dos jovens entrevistados disseram que colocavam a série dublada em inglês para assistir, porque senão parecia que eles estavam vendo novela. E eu lembro que essa foi uma afirmação tão curiosa, que eles gostavam da história, gostavam da narrativa, gostavam das atuações, mas o fato de ser em português associava o formato à novela, e aí eles não queriam ver novela porque eles eram jovens e descolados, eles queriam ver série. Sim. Gente, impressionante. Aliás, galera, vale voltar na primeira temporada, episódio 9, onde a gente conversa justamente sobre a produção nacional de audiovisual, tá? Quero voltar no ponto que as suas favoritas são as novelas das 7, e tanto eu quanto Joana citamos as novelas das 7, Que Rei Sou Eu e Vamp. Por quê? Porque também é um formato de novela um pouco inusitado, que é a sátira, né? Que Rei Sou eu cometi um erro mesmo, não sei, enfim, Brega Chic ela mora num lugar afetivo, mas acho que se eu fosse pensar em qualidade, as duas são do Cassiano, tá? Que Rei Sou Eu e Brega Chic, e as duas são das 7. Então, Que Rei Sou Eu, ela é uma obra-prima. É perfeita. É perfeita, assim, em muitos sentidos. Então, tem que ver. E essa coisa da sátira é muito divertido. Porque eu acho que, assim, o horário das 7, que é o que você falou, ele tinha a característica lá atrás de ser o horário onde as coisas estão acontecendo e a pessoa tá vendo a novela, mas sem ver a novela. Então, era o horário que, sei lá, a janta da família estava acontecendo. Você precisava pegar a novela sem que você tivesse aquela atenção plena, né? Você tinha que pegar o que estava acontecendo com ela rolando ali. E aí, a sátira é um jeito disso acontecer, porque você capta, né? Você pesca as coisinhas. E é muito legal mesmo. Eu acho que falta isso um pouco hoje. Sim. Teve bons títulos da 7 recentemente, eu acho que Volta por Cima, que acabou faz pouco tempo, era muito boa, e Vai na Fera, excelente, e elas tinham um pouco essa coisa da sátira, assim. Mas falta alguém que dá uma subvertida mesmo na coisa. Porque Vamp, por exemplo, né? Pra quem não sabe, é uma novela de vampiros, e assim... Como é que eles decidiram explorar esse tema que pode ser super macabro, mas de um jeito assim, deixava de dar risada em uma cena que sequer naquela história. Vamp é do Antônio Calmon e ele é um dos autores de Armação Ilimitada. Então tem um pouco a ver com essa coisa dessa coisa que tinha mesmo nos anos 80 de vamos fazer um negócio muito louco porque a gente não podia fazer nada, porque tinha censura. Aí é isso, Brega Chic tem uma bunda de homem aparecendo na abertura, Tieta tem um peito de mulher... Armação Ilimitada é no trisal, né, gente? Veja bem. Pois é, gente. Como sobrevivemos aos anos 80 e chegamos a 2025 e parece que a gente tá antes? Exatamente. Não sabemos. Então era uma coisa meio, vamos fazer TV pirata, né? Vamos fazer o que a gente quiser. E isso era muito legal. E aí eu acho que tá faltando isso, mas porque parece que a gente tem liberdade para fazer as coisas. Pero no mucho. Quando a gente tem mais liberdade é quando a gente menos faz, né? Essa é a verdade. E, Cíntia, como a gente está aqui, então, querendo falar de novela para trazer mais gente para ver novela, porque é um formato bem legal e bem nosso, tem alguma que é contraindicação, que é melhor a galera passar longe? Tipo, que dá vergonha alheia? Porque se alguém for ver essa novela, não vai querer ver outras? Mania de você. Eu não sei como pode ser... Bom, enfim, sei. Não é culpa de uma pessoa só, né? É muitas coisas envolvidas. Mas Mania de Você foi... Sei lá, ela não tinha conexão das coisas. Eu não sei o que estava acontecendo ali, que as coisas não fluíram. Então, não vejam essa, tá?
Cíntia, mais uma vez, muito obrigada mesmo por essa valiosa educação novelística para nós e para nossa audiência, que sem dúvidas está saindo desse episódio muito mais capaz de apreciar essa joia da cultura nacional. Eu espero que sim, gente. Se vocês quiserem me chamar para ver novela junto, eu tô disponível. Sucesso. Obrigada, Cíntia. E esse foi mais um episódio de Tela Pia. As sugestões de hoje foram as novelas Beto Rockefeller, Beleza Fatal, Vale Tudo, o original e o remake, Avenida Brasil, Brega e Chique, Tieta, Que Rei Sou Eu, Vamp, Rainha da Sucata, Volta por Cima e Vai na Fé. Também tiveram as séries Armação Ilimitada, Malhação, 3% e TV Pirata e, como contraindicação, Mania de Você. E essa foi nossa 4ª temporada de Tela Pia. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde na próxima temporada, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!